Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. E o tema de hoje é para você que está buscando uma oportunidade profissional e tem dúvidas de como se comportar em uma entrevista de emprego. Então fica aqui comigo que serão 10 dicas para te ajudar a se dar bem nesse processo. Eu sou Camila Diniz e esse é o Momento Gente e Gestão. Dica de número 1. Sempre se prepare antes para qualquer entrevista. De preferência, faça isso na frente do espelho. Bom, meu nome é Camila, eu tenho 32 anos, eu atuo na área de recursos humanos há 13 anos. Sempre atuando com um perfil generalista. Então, sempre atuei com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, Gestão de benefícios, gestão de pessoas, cargos e salários. e na última experiência que eu tive, além de atuar com todos esses subsistemas, eu tive a oportunidade de desenvolver mais a minha habilidade de gestão de pessoas. Além de fazer a gestão da minha equipe, eu também dava suporte para todos os gestores da organização, além de atuar também como coach, não só dos gestores, mas de todos os profissionais que faziam parte da organização. Muitas vezes, quando a gente só pensa no que a gente vai falar, a gente acha que está preparado, mas na hora de colocar para fora, não é bem assim. Então faça isso na frente de um espelho. Faça de conta que você está em uma entrevista. Traga na sua memória entrevistas que você já participou. Tente se lembrar de perguntas que já foram feitas para você e imagine hoje como você responderia a essas perguntas. Pensa na sua carreira, na sua trajetória, em todas as coisas que você fez e o que te trouxe até o presente momento. Traga na sua memória todas as coisas boas que você aprendeu ao longo da sua carreira e quais habilidades você desenvolveu. Se você tiver oportunidade, grave com o celular e depois, quando você assistir a gravação, você pode observar quais são as falhas que você cometeu, se você gaguejou, o que você pode fazer para melhorar. Lembrando que tudo o que a gente faz repetidas vezes, a gente se torna bom. Então a entrevista é a mesma coisa. Se você treinar na sua casa antes de participar de uma entrevista, você vai se sentir mais seguro. E a dica de número 2 é: não caia de paraquedas no processo seletivo. Procure se informar antes sobre a empresa, o que ela faz, onde ela está localizada, se ela tem outras unidades. Geralmente o site das empresas, Instagram, Facebook, LinkedIn, eles fornecem informações que podem te ajudar no momento da entrevista. O LinkedIn é uma ferramenta muito importante, onde você pode acessar o perfil das pessoas que trabalham nessa empresa e você pode entender um pouco melhor como é a rotina dessas pessoas, o que elas publicam, como é a cultura da empresa, se a empresa recebeu algum tipo de premiação. Então todas essas informações elas podem te dar alguma vantagem no momento da entrevista. Dica de número 3. Pesquise antes qual é o salário pago pelo mercado para essa vaga a qual você está concorrendo. Essa informação ela é importante para você chegar na entrevista e saber se o salário que essa empresa está oferecendo é condizente com o mercado. E é importante você saber também qual é o salário que será satisfatório para você, qual é o mínimo que você pode aceitar. Isso é importante porque pode ser que o recrutador te faça essa pergunta, Qual é o salário mínimo que você aceita para a vaga? E é importante você saber pelo menos qual é o salário mínimo viável para você se manter. Afinal de contas, você tem custos fixos, você tem uma vida com responsabilidade financeira. Então é importante sim você saber dessa informação, ter essa informação clara. Até porque quando você aceita um emprego, muitas vezes assim, pelo desespero de conquistar uma oportunidade. Às vezes você aceita uma oportunidade que não vai de encontro com as suas necessidades. E aí você perde seu tempo, você perde tempo da empresa, que investiu em treinamento, investiu em toda a contratação. Então, de repente, não é aquilo que você está buscando.
Dica de número 4, tenha sempre na ponta da língua situações que você possa contar para o recrutador que você obteve sucesso, que você teve resultados positivos e que trouxeram para a organização um resultado satisfatório. Dica de número 5, nunca fale mal do seu antigo empregador, de um gestor que você tenha respondido, mesmo que o lugar onde você trabalhava fosse o inferno na terra. Não conte as coisas ruins. Dê ênfase às coisas boas que você vivenciou. Não precisa ficar contando, né, as situações ruins. Eu tenho certeza que alguma coisa boa tinha no lugar onde você trabalhou. De repente, né, o relacionamento não era tão bom assim com os seus gestores, mas você pode falar do clima organizacional, que a equipe era uma equipe que se ajudava, então isso era muito positivo para você. Você pode falar sobre a flexibilidade que você tinha em trazer ideias, em trazer novas propostas, enfim, com certeza se você parar para pensar, alguma coisa boa você pode trazer para essa entrevista, né? Caso isso seja perguntado pelo entrevistador. Dica de número 6. O entrevistador sabe que você está passando por um momento de ansiedade, um momento de tensão. Então, muitos, né, principalmente aqueles que são mais humanos, eles vão tentar te deixar à vontade, vão tentar fazer com que você fique mais calmo para que a entrevista flua de maneira positiva. Por isso é importante você não se esquecer, você está em uma entrevista de emprego. Então o entrevistador, ele não é seu amigo. Não é porque ele te deixou à vontade que vocês, né, vão virar amigos ou amigas ali e vão pentear o cabelo uma da outra. Não. Então não se esqueça. Mantenha a postura, tanto física quanto comportamental. Não relaxe no seu linguajar, não fique usando gírias ou muitos ditados populares, ok? Dependendo do assunto, né? Se for oportuno usar algum ditado popular, ok, mas evite, tá? Seja profissional e seja objetivo. Dica de número 7. Nas entrevistas, muitas vezes a gente fica ansioso, fica nervoso e a gente tende a falar demais. O falar demais pode fazer com que você peque em alguma situação. Então, mais uma vez, seja objetivo. Não precisa ficar contando histórias, não precisa ficar dando muitos detalhes, ficar rodeando para contar uma determinada situação. Seja objetivo e conte realmente a situação que vai colaborar, a situação que realmente vai de encontro ao que a vaga precisa, aquilo que o recrutador está buscando. A dica de número 8 é sobre aquela pergunta muito comum, na verdade não é uma pergunta, né? É uma afirmação. Fale sobre você. Nesse momento, não é necessário você ficar falando sobre os seus hobbies, o que você faz no seu momento de lazer. Não, hoje o que o recrutador quer saber com essa pergunta é exatamente sobre o seu conteúdo, sobre a sua trajetória profissional. Então, aproveite para contar sobre as experiências que você teve que vão contribuir para essa vaga a qual você está buscando. Conte quais foram as competências que você desenvolveu. Se você tiver oportunidade e ver que você não vai alongar tanto o assunto, fale sobre os lugares onde você trabalhou e as competências que você desenvolveu, o que você fez, como você contribuiu, o quanto e como você cresceu. E aí, por último, né, você pode, né, depois que você focar nas suas competências, depois que você focar naquilo que você contribuiu para os lugares onde você trabalhou, você pode falar um pouco sobre o seu perfil. Eu sou uma pessoa mais tranquila, gosto de me relacionar bem com as pessoas onde eu trabalho, sei dividir muito bem o relacionamento pessoal com o profissional, mas gosto de criar um vínculo com as pessoas, geralmente me dou muito bem com as pessoas, gosto de ler, inclusive, né, o livro que eu estou lendo atualmente é o livro X, enfim, né, você pode, né, falar no final alguma coisa relacionada às suas preferências. A dica de número 9 é muito simples. Se o recrutador perguntar, provavelmente ele vai te perguntar, né, se você tem alguma dúvida, não fique com dúvidas. Pergunte sim.
Claro que você tem que ter bom senso, né? Qual é o tipo de pergunta que você vai fazer. Então, não vai fazer perguntas como, por exemplo, como é o agendamento de férias? Poxa, você ainda nem foi contratado e você já tá pensando nas férias, né? Então tome um pouquinho de cuidado nas perguntas que você vai fazer, mas sim, se você tiver dúvida, pergunta. É importante você saber sobre o horário de trabalho, se é comercial, se é em turnos, se a vaga oferece benefícios, se ela tem plano de carreira. Isso é muito importante. No passado, infelizmente, isso era tratado como se fosse errado, né? O candidato fazer perguntas sobre a vaga. Mas não, você deve sim perguntar. Afinal de contas, você também precisa saber se essa vaga vai de encontro com os seus objetivos. A empresa está buscando um profissional, ela está avaliando se o profissional vai se encaixar na vaga, mas em contrapartida você também precisa saber se essa vaga se encaixa com os seus objetivos profissionais. Então não saia da entrevista com dúvidas, faça todas as perguntas que forem pertinentes. E a dica de número 10 é, caso o recrutador não te dê essa informação, pergunte para ele se ele vai te dar um feedback, mesmo que a resposta não seja aquela que você quer ouvir, né? Pergunte se ele vai te dar um retorno, pergunte se tem um prazo para encerrar essa vaga, né? É interessante você saber quanto tempo você deve aguardar um feedback do recrutador. Em alguns casos, o recrutador ele dá a liberdade e às vezes até deixa um contato para você mesmo, né, tomar a iniciativa de questionar se há alguma posição sobre a vaga. Então, se ele te der essa liberdade, tome o cuidado de não ficar fazendo isso repetidas vezes. Não seja insistente, né? Isso é cansativo e pode até te prejudicar. Às vezes pode criar ali até uma certa antipatia, né? Nossa, que candidato chato. E às vezes, se você era um profissional que tinha chances de conquistar aquela vaga, você pode acabar perdendo essa oportunidade. Se deu um prazo que o recrutador te deu, você entrou em contato e mesmo assim ainda não há uma resposta sobre a vaga, o meu conselho é para você desencanar dessa vaga, partir para uma próxima. Afinal de contas, não tem mais nada que você possa fazer, né? Você já deu o seu melhor, você já participou da entrevista, então a única coisa que você pode fazer é deixar rolar e em algum momento contar com a sorte de que aquele recrutador vai entrar em contato com você para te dar a resposta que você tanto espera. E aí eu tenho uma dica extra para você, mas antes de falar dessa dica, eu já vou pedir para você, ó, clica aqui embaixo, deixa o seu like, deixa os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, também deixa aqui as suas perguntas e eu vou responder com o maior prazer. E se você também quiser se aprofundar mais sobre o assunto, ter informações mais detalhadas, de repente fazer uma simulação de entrevista, ajuda para montar o seu currículo ou atualizar o seu perfil no LinkedIn, eu também posso te ajudar. Então não deixe de entrar em contato comigo, ok? E vamos lá, a dica extra. Não vá para a entrevista sem o seu currículo em mãos. Muitas vezes no dia a dia do recrutador, ele pode sim ir para a entrevista e não está com o seu currículo em mãos. E pode também ser um teste, né? Ele quer saber se você está realmente preparado, se você tem ali à disposição as ferramentas que você vai precisar para o seu dia a dia. Então, não vá para a entrevista sem ter o seu currículo em mãos e atualizado, ok? Então, essas foram as dicas de hoje. E aí, te ajudaram? Me conta, deixa aqui os seus comentários e mais uma vez, deixa o seu like e compartilhe. Até a próxima, um beijo, tchau, tchau!